Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio fora de série excepcional, fantástico do podcast Entendes o que estás lendo, bom demais estar aqui, Deuteronômio capítulo 25, parte 3, episódio de número 752, nona temporada, é nesse episódio que nós vamos meditar hoje, vamos falar da moralidade no comércio. Vamos falar um pouquinho de Amaleque, a ordem, sobre aquele povo, vinda de Deus, dentre outras coisas deste texto. Que bom que você voltou. Deus abençoe grandemente sua vida. Aqui você encontra alimento do céu, maná celestial, a palavra de Deus explanada, explicada dentro do texto, do contexto, com hermenêutica clara e objetiva, uma exegese aqui feita com muito carinho para você, com fidelidade ao texto sagrado, sem invencionices, a palavra pura, a palavra de Deus pura ao seu coração, tá bom? Então leia o capítulo da Bíblia e vem para cá para a gente aprender mais um pouquinho da palavra de Deus hoje. Veja que o legislador hebreu, ele vai dar ênfase à honestidade em pesos e medidas. O princípio geral aqui, que o mosaísmo nos ensina, é o da honestidade no comércio. Pesos e medidas se conectam intimamente com as ideias de justiça, retidão e imparcialidade. Veja que a justiça ela é representada por uma figura com balanças e pesos. E a falsificação de pesos e medidas é, portanto, um pecado representativo que corrompe a integridade do homem com a rapidez peculiar e fatal. Veja que a moralidade comercial ela está atualmente em baixa, misturada com as milhares de transações honestas que, sem dúvida, ocorrem todos os dias. Deve-se admitir que há um número enorme que é mais ou menos fraudulento. Em média, homens que lidam com fardos e toneladas, eles diferem pouco em moralidade de homens que lidam com gramas e quilos. Práticas ilícitas, de todas as formas, e tonalidades, exceto o roubo direto, podem ser levadas para casa e para os níveis mais altos do mundo comercial. Truques inumeráveis, mentiras encenadas ou proferidas, fraudes elaboradamente planejadas, elas são prevalentes. Muitas delas estabelecidas como costumes do comércio. É um hábito. Não apenas estabelecidos, mas defendidos. Veja que o aspecto mais triste dessa perspectiva é a aparente prevalência do sentimento de que esse tipo de trapaça é absolutamente essencial para o sucesso, de que um homem não conseguiria viver sem ela. Somente se os desonestos forem maioria na sociedade, uma maioria de números esmagadores, eles podem, em última análise, prevalecer contra os honestos. Uma combinação determinada por parte de pessoas de integridade seria suficiente para derrubá-los. O homem conhecido por ser honesto, ele deve ser apoiado, mesmo com algum sacrifício. O costume ele deve ser retirado inflexivelmente de homens detectados em truques, e o selo de uma reprovação pública deveria ser colocado em tais homens e suas ações. Meios deveriam ser tomados para difundir informações sobre as artes e fraudes pelas quais a desonestidade se sustenta. As causas dessa desonestidade também precisam ser investigadas, principalmente, de acordo com o escritor Spencer,
o respeito indiscriminado que é prestado à riqueza, o amor à honra e à posição que a riqueza proporciona, a certeza de ser admirado, cortejado na sociedade, aplaudido pelo sucesso com poucas perguntas feitas, é a raiz do mal. E deve ser curado distinguindo-se entre riqueza e caráter, e honrando-se a primeira somente quando está em aliança com a última. Veja, a desonestidade comercial, como apresentada no texto, deve, se possível, ser verificada. Em vista de sua imoralidade inerente, nada pode ser mais desprezível, mais vil e vergonhoso do que as mentiras, fraudes, subornos, práticas ilícitas, adulterações de documentos, que se as testemunhas forem confiáveis, elas vão abundar em todos os ramos da sociedade. Essas coisas são manchas, uma mancha em nosso país, cuja vergonha atinge a todos nós, essa mania de sempre querer se dar bem à custa dos outros. Sua influência se espalha além de si mesmo, mina o princípio, corrói a fé na virtude, incapacita o indivíduo. O desprazer de Deus repousa sobre a nação, e ele certamente a condenará por isso. Veja, o chicote mais severo que ele usa é o flagelo de suas próprias loucuras. As nossas desonestidades nos fazem perder nossos mercados, nos rebaixam aos olhos de nações estrangeiras, destrói o crédito, geram um espírito de desconfiança geral e, pior ainda, ao minar o princípio, destrói o poder da aplicação constante ao trabalho. O fim inevitável é empobrecimento e a desgraça. Cada indivíduo sofre como parte do todo. Ele é frequentemente enganado, às vezes incorre em perdas sérias. O dinheiro arduamente ganho encontra seu caminho para os bolsos de canalhas espertos, inescrupulosos, que rapidamente o desperdiçam em uma vida imprudente, quase sempre seu caminho. É certo que Deus demonstra o mais vivo interesse em cada departamento da vida humana, gente. Não existe vida secular e sagrada, está tudo interligado. A nossa vida sagrada, ela é demonstrada na nossa vida secular diária. Veja, a gente não pode separar nossas ações de nossas profissões de fé. Em cada balança nós deveríamos ver a inscrição para a glória de Deus somente. A verdadeira religiosidade e espiritualidade é o sorriso ensolarado dos olhos de Deus, e assim como a luz comum do dia, ela penetra em cada canto e fenda da natureza. A luz do amor de Deus penetra em cada interesse da vida humana. Não é algo romântico que tem a ver meramente com a região da existência além do túmulo. É a vida atual, a fonte secreta de cada dever. Meus queridos, a nossa vida diária comum é um campo esplêndido para o exercício prático das virtudes cristãs. Porque as atividades, elas oferecem grandes facilidades para a fidelidade ou para a fraude. Se o peso ou a medida forem falsos, então toda transação será falsa. A maldade engenhosa, ela inventou dois conjuntos de padrões, um grande demais para o homem como comprador e um menor para o mesmo homem como vendedor. Veja que esse curso de procedimento vil, ele levou a vilania para cada item da vida mercantil de um homem. O fariseu no templo, ele era um homem perfeito, de acordo com seu padrão. O jovem rico que veio a Jesus Cristo para aconselhamento era irrepreensível, de acordo com seu padrão. Os homens, eles são propensos a estabelecer padrões convencionais e medir a si mesmos e a todos os outros de acordo com a sua regra. Tome cuidado para que seu padrão seja o padrão de Deus,
uma medida perfeita e justa. A nossa religiosidade, ela pode ser tanto destrutiva quanto construtiva. Não terás isto, terás aquilo, primeiro ela derruba, depois constrói, primeiro ela arranca, depois planta, mortifica teus membros, depois acrescenta as tuas virtudes. O velho deve ser destruído, o novo deve ser semeado e nutrido. Em nossa autocultura, em nosso treinamento de outros, não é suficiente que a gente seja repressivo, proibitivo. Os novos crescimentos frequentemente rejeitarão matéria estéril e prejudicial. Podar galhos estéreis, encorajar o desenvolvimento da madeira frutífera. Uma vida religiosa verdadeira, gente, ela traz ganhos colaterais nessa vida. Sua principal recompensa está no futuro, a saber, a posse da imagem divina. No entanto, ela confere muitos favores sólidos aqui e agora. O verdadeiro prazer é o nosso presente diário. Longevidade dos dias é um prêmio especial que a palavra de Deus promete. Os ímpios não viverão metade de seus dias, eles morrem prematuramente. Nem a longa vida na terra deve ser desprezada. Muitos dos meios de disciplina, poda e reforma terminarão com essa vida. Ser estimado por Deus como a menina dos seus olhos é melhor do que uma coroa terrena. Ser considerado por Ele como abominação é uma maldição. Meus queridos, precisamos aprender a viver uma vida cristã de verdade. Versículo 17 ao 19 do capítulo 25 nos traz instruções quanto a Amaleque. Moisés, ao chamar o pecado de Amaleque à lembrança, ordenar a destruição daquele povo, ele não estava falando de si mesmo. Ele apenas declarou a vontade de Deus, muito antes anunciada e solenemente registrada no livro, Êxodo 17:14. Não foi segundo o espírito ou a missão da lei, como foi bem observado, para ir na superação da oposição inveterada pelo amor e por tentativas de conversão. A lei ensinou o ódio de Deus ao pecado e a rebelião contra ele, a ordenar a extinção do pecador obstinado. O arrependimento, como no caso de Paulo, ele pode reverter a sentença. Se o pecador for obstinado, a condenação cairá tão certamente quanto no caso de Amaleque. Veja 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O sentimento de ressentimento deve ser classificado como baixo entre os sentimentos morais. Mas esse comando para lembrar e vingar a conduta de Amaleque não é ressentimento. Um tempo abundante foi concedido aos amalequitas para abandonar os seus maus caminhos, cultivar relações amigáveis com Israel, mas eles continuaram, século após século, ímpios e hostis. Daí a sua extinção. O ateísmo, ele cria nos homens tanto crueldade quanto covardia. Contra Amaleque, a acusação mais grave é: ele não temeu a Deus. Esta é a raiz de toda a sua maldade. A fonte de sua hostilidade vil a Israel. O ateísmo prático é o prolífico pai de vícios odiosos. Não havia um traço de nobreza na conduta de Amaleque. Era covarde, cruel. Ele atacou Israel pela retaguarda, feriu os últimos retardatários, caiu sobre aqueles já meio mortos de fadiga. Por um momento ele se gloriou no massacre inglório, mas apenas por um momento. A oração de um homem era mais do que páreo para Amaleque. Em todas as épocas descobre-se que aquele que não teme a Deus não tem consideração pelo homem. A influência de um homem mau, ela é perigosamente contagiosa. O crime dos amalequitas estava caindo sobre os últimos que estavam fracos e cansados.
Foi um ato de julgamento não temperado por nenhuma misericórdia. E o decreto de Deus se torna então o extermínio deles porque eles foram impiedosos. Vejam. Assim como vemos em outro lugar que Deus não perdoará os implacáveis, aqui nós vemos que ele apagará os impiedosos de debaixo do céu. Misericordioso, porque o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Tiago 2,13. No caso diante de nós, havia tudo calculado para despertar misericórdia. A retaguarda era fraca, cansada. Certamente esses amalequitas terão pena dos pobres peregrinos, mostrarão alguma misericórdia a eles. Mas não. Eles pensam que são todas as melhores presas e, portanto, ferem o povo de Deus impiedosamente. Em seu ato cruel, eles se colocam além do limite da compaixão de Deus e os consignam ao extermínio sob as espadas. A nossa consciência diz amém a este decreto. Os amalequitas, eles merecem destruição por sua crueldade. Que palavra de advertência, meus queridos, para pessoas sem coração ainda. Que seja levado a um certo ponto e Deus os entregará a merecida condenação. Deus é misericordioso, mas Ele também é um justo juiz com aqueles que rejeitam a sua misericórdia, a sua bondade. Se o peso ou a medida forem falsos, como pode a transação ser justa diante de Deus? Pense nisso. Alguém pode nos dizer o que são realmente coisas pequenas aos olhos do Senhor? Não. Essa percepção de Deus é incompreensível para a gente. Deus é muito mais sábio, seus caminhos estão além dos nossos. Vamos orar? Pedir a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A destruição de Amaleque ali nos ensina muitas coisas. De que Deus tem um limite de tolerância, de compaixão e de misericórdia. Mas Ele é santo e Ele não pode tolerar a maldade, o pecado. Senhor, dá-nos um coração íntegro, mãos limpas em todas as nossas ações. Que a honestidade e a justiça guiem nossos passos. Que cada atitude nossa reflita a Tua verdade. Ensina-nos, Senhor, a valorizar o caráter mais do que a riqueza e a sermos instrumentos de Tua luz em meio à escuridão da corrupção. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Fica aí, se apega com Jesus, fica do ladinho dele, independente de qualquer circunstância, que vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço. A gente volta em breve, no próximo episódio, para continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço, até breve. Deus abençoe. Tchau, tchau.